ter um coprológico funcional que está comprometido. Ou seja, ela pode ter desbiose mesmo não apresentando sintomas. Mas esse processo de desequilíbrio intestinal vai fazer com que a pessoa não consiga ter uma vida, vamos pensar assim, emocional e mental saudável. Falando de intestino, a gente poderia falar de suprarrenal, a gente pode falar de hipófise, a gente pode falar de uma série de outras glândulas, mas das tireoides, por exemplo. A tireoide manda muito na questão, os hormônios da tireoide eles mandam muito no processo depressivo. Outra coisa também que a gente observa tanto em mulheres quanto em homens são os hormônios sexuais alterados por causa de deficiências nutricionais. Deficiências nutricionais. E esses hormônios sexuais vão afetar toda a parte de humor, também vai provocar depressão, crise de ansiedade. É um L, né? Assim, é um L, Nelson. Bem L complicada essa situação, isso. né? Sim, e aí a gente consegue falar as duas línguas, conversar com os dois mundos, isso me ajuda muito na prática clínica. Mas é interessante, né? É tudo um conjunto, né? Sim. E no meio dessa questão aqui, por exemplo, eu sou reichiano. Eu estudei primeiro Freud, né, e depois para o Reich. O Reich fala muito a respeito do traço psicopata, daquele homem que manipula sob todas as formas, sabe? Do traço masoquista, tanto do homem quanto da mulher, que tem um prazer no desprazer. Se a gente fosse entrar nessa seara, iria muito longe nesse sentido, mas explica muita coisa e ajuda muito no tratamento em si também, desses processos. Tá boa o papo, né? Tá boa a conversa. Mas já estamos ao vivo? Boa noite, Davidson, tudo bom? Boa noite, Nelson. Nós estamos com uma convidada mais que especial hoje, né? Para falar sobre violência contra a mulher. Ela que é mais capacitada aqui, né? Para falar sobre violência contra as mulheres, né? E o Davidson vai falar sobre relacionamentos. E é uma conversa assim bem descontraída, mas muito importante mesmo. Então eu gostaria de agradecer o Davidson para ceder o nosso estúdio aqui, né? Agradecer bastante também a Edna Regina, né? Edna Regina, que ela é diretora do Departamento da Mulher, é isso? Exatamente. Diretora do Departamento da Mulher de Rio Negro. E eu acho que na nossa região só tem esse departamento, né, aqui na Planalto Norte de Santa Catarina. Boa noite, querida, tudo bom? Boa noite, Nelson, boa noite, Davidson, boa noite a todos os nossos telespectadores. É um grande prazer estar aqui também para poder passar essas informações às nossas mulheres, né? Mulheres rionegrenses, mulheres mafrenses também. E esse equipamento somente em Rio Negro aqui, né? Mafra ainda não existe ainda em Mafra, mas futuramente vai ser implantado, né? Com certeza. É um equipamento que tem muita, já digo, é de suma importância aqui para o nosso município. E para as mulheres também. Que legal. E Edna, deixa eu já aproveitar para falar da importância disso, né, para quem está nos assistindo, porque é tantas vezes a gente escuta esse processo da discriminação contra a mulher, quando vai num local público para fazer uma denúncia e que falam uma coisa. Claro que hoje já não é, acredito que não seja mais a realidade no nosso momento, porque as políticas públicas têm investido muito nesse processo. Está aí você como diretora desse departamento propriamente, né? E monitorando esse processo todo, do que está acontecendo e como que pode se fazer para melhorar esse contato da mulher que foi agredida, da mulher que está sofrendo agressão, da mulher que está num processo de angústia, que ela está prestes a passar por processos agressivos, né? E todo esse aparato que existe hoje está crescendo cada vez mais. Mas a importância disso, você que tem isso no seu dia a dia, fala um pouco para a gente como que você observa esse crescimento, essa iniciativa, né, no caso da prefeitura, de estar apoiando essa mulher que está passando por esse processo de vulnerabilidade emocional, vamos falar assim, ou de outra forma. Edna, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho, por favor. Antes de você começar, eu gostaria de dizer aqui que o pessoal está participando aqui. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas a respeito desse assunto, né? Relacionamento, agressão, você que já passou por isso, quiser fazer algum depoimento, alguma coisa assim.
Então a gente está disposto aqui a responder na medida do possível, né? A Beth Chobar está aqui, boa noite. A Cristiane Oliveira também, boa noite, querida. O Flávio Braz Reiser, boa noite também, obrigado pela companhia. A Ana Beatriz Quichel Seidel, né? Seidel, boa noite também. E coloque aí de onde vocês estão falando, que lugar que vocês estão falando aí. Se é de Mafra, se é de Rio Negro, se é do Paraguai, se é da Argentina. Beleza? Agradecemos. A palavra é sua. Então, o Departamento da Mulher, ele foi criado recentemente, né? Foi em 2023, através da Lei 3.309 de 2023, né? Esse departamento, ele é um equipamento novo. Muitas pessoas ainda não têm conhecimento, não têm entendimento do que é esse departamento, uma OPM, né? Uma Organização de Política para as Mulheres. Então, o nosso trabalho no departamento, ele é um trabalho de suma importância. Nós atendemos as mulheres, né? Todos os tipos de mulheres, né? Mulheres de várias classes sociais, não somente mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Porque já existe em nosso município, tanto Rio Negro como Mafra, os demais equipamentos, né? O CREAS, o CRAS, assistência social, a saúde, né? Então são várias políticas que atendem as mulheres, né? O CREAS, por exemplo, ele é um equipamento que ele atende mulheres, homens, idosos, adolescentes, crianças, toda a população, né? Em situação de vulnerabilidade. O Departamento da Mulher, ele atende só as mulheres e não só mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então o departamento ele faz atendimento a todas as mulheres. E o monitoramento, Davidson, como o departamento foi criado como um órgão que monitora todos os serviços já existentes, o que acontece? Primeiramente, digamos, chega uma mulher no departamento se queixando da saúde pública, né? Uma mulher que está na fila aguardando uma consulta. E essa consulta está demorando e ela às vezes está com um problema grave, uma doença que não dá para esperar, digamos um câncer, né? Ela está aguardando uma fila e hoje em dia a gente sabe que é o sistema, né? Tudo é a base do sistema. Então não cabe a nós ir lá, passar ela na frente e tentar encaminhar ela o quanto rápido. Por mais que seja uma doença que existe a lei dos 60 dias, né? O câncer é uma doença que existe as leis do paciente oncológico. Mas essa mulher, ela está ali já, às vezes, com um câncer bem avançado. Mas tudo depende de processos, né? Primeiramente, ela vai ter que ir na unidade básica de saúde, vai ter que consultar com um clínico geral. O clínico vai encaminhar para o setor de oncologia, né? A partir do diagnóstico, né? Tem 60 dias para iniciar o tratamento. E às vezes ela procura o departamento até para fazer essa queixa, né? Eu estou esperando uma vaga no hospital oncológico, né? Mafra, eu sei que tem outros hospitais, né? Joinville, São Bento, Jaraguá e Rio Negro, o hospital referência para nós, rionegrenses, é o Erasto. E às vezes essa mulher está ali também, passando essa dificuldade, né? Porque o câncer, a gente sabe que não dá para esperar, né? Aí ela vem com o sofrimento, não só a mulher, mas toda a família sofre, né? Porque é uma doença que atinge os filhos, o marido. Então ela chega para nós no departamento. O que a gente faz enquanto departamento? A gente vai encaminhar ela para o serviço especializado. A demora na fila. Mas eu já estou lá esperando e a minha vaga não sai e a doença pode estar aumentando e tal. Eu, enquanto diretora do departamento, eu posso marcar uma reunião com a secretária da saúde para a gente ver o que a gente pode melhorar nesse sentido, né? Então, a secretária da saúde, ela pode entrar em contato com os hospitais, né, de referência para ver se tem alguma possibilidade de encaminhar o paciente mais rápido, né? Então, a gente faz essas tentativas, mas não cabe a nós, né? Porque mesmo a gente sabe que existem as leis, né? E como a secretária já explicou várias vezes, que depende do sistema, né? Então, as vagas não dependem do município, é na central de vagas. Então, a gente vai estar preparando aquela mulher, orientando ela que ela vai fazer o tratamento, a gente vai tentar, assim, passar o conforto, a gente vai dar aquele atendimento de
a escuta, vai tentar assim dar para ela um pouco de atenção e o conforto e também aquele apoio naquele momento, porque é difícil, né? Então a gente tem que ter muita empatia, se colocar no lugar daquela mulher, porque é difícil mesmo, né? Você não sabe o que vai acontecer, né? A doença vem e de repente, hoje eu estou aqui, de repente daqui 2, 3 meses pode ser que não, né? Porque às vezes dependendo do tipo de câncer, às vezes pode ser agressivo, né? Como tem um câncer mais leve, então tem vários tipos de câncer, né? Então é um exemplo, né? Então, enquanto departamento, a gente pode também fazer o monitoramento, né? Com a saúde, com a educação, por exemplo, uma criança que precisa de uma creche, né? Chega uma mãe no departamento, eu não estou conseguindo a vaga na creche para o meu filho, né? E eu preciso trabalhar, porque eu sou provedora do lar, eu, né, consegui um emprego, mas os meus filhos não têm escola. Então, o Departamento da Mulher também pode fazer esse monitoramento. A gente pode entrar em contato com a educação e tentar ajudar nesse sentido, né? A conseguir a vaga na escola para aquela criança, né? Então, a gente está ali para fazer todas esses trabalhos. Deixa eu só, você está falando de tantos benefícios aí, tem alguém aqui dizendo, pessoas falando sobre o depoimento aqui, sobre o departamento, a Cristiane Oliveira, venho acompanhando o desenvolvimento do Departamento da Mulher e está sendo um sucesso. Olha aí, ó. Essa é a Cristiane Oliveira. O Genoir Machado também está aqui. Boa noite, povo de Rio Mafra, São Francisco do Sul. Obrigado pela audiência. Quem mais que está aqui com a gente? Ana Beatriz Quitchell. Bituvinha Mafra. Bituvinha Mafra está falando. Aqui também tem a Betânia, a Maria Betânia também. Maria Betânia. A Betânia Peter está assistindo. A Denise Mário Pereira, boa noite. A Flávia Braz Reiser, o Departamento da Mulher está dando voz a todas nós, mulheres, mães, esposas, trabalhadoras, rio-negrenses. Isso aí, ó. E a Roseli Dexelbauer, boa noite também. Obrigado pela audiência. É isso aí. Porque a gente, Nelson, não tem ideia, né? A princípio eu pensei que fosse apenas uma questão voltada para o processo de violência contra a mulher e algo do gênero, que fosse fazer um monitoramento nessa área e não necessariamente que tivesse essa abrangência toda, né? Todo esse processo aí. E Edna, e você traz com muita propriedade essa questão oncológica porque você já tem já tem isso no sangue, né? Propriamente, já. né? Você passou pela... Conta um pouquinho pra gente dessa tua passagem pela rede feminina, é isso? Então, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Hoje tem como presidente a dona Kátia Borges Saliba, que também foi muito parceira, a gente trabalhou junto, eu tenho muito orgulho em dizer que fiz parte dessa equipe maravilhosa. E a Rede Feminina foi meu pré, digamos, porque eu me formei em 2019 e atuava como estagiária lá. Então, desde o meu momento de atuação na Rede Feminina, eu já comecei a trabalhar com as mulheres vítimas de violência. Por quê? Porque ali também chegavam mulheres que os maridos abandonavam. Digamos, a mulher descobriu, foi diagnosticada com câncer e vinha conversar comigo no particular, comentando, né, pedindo ajuda. Edna, meu marido vai me deixar. Eu estou com essa doença, mas também estou entrando em depressão. Porque eu não sei o que vai ser da minha vida agora, a partir do momento que o meu marido ele não quer mais conviver comigo, porque eu vou ter que fazer uma retirada da mama, ou vou fazer uma retirada do útero, eu não vou poder mais ter filhos, né? Porque a doença, infelizmente, atingiu o útero, né? Então, é uma doença que ela, infelizmente, muitas vezes pode ser invasiva e pode ter metástases, né? Então, pra gente ali, pra mim como profissional, né, era assistente social na Rede Feminina, foi muito difícil ouvir, né, ter a empatia. Eu sempre tive a empatia de me colocar no lugar do outro. Então, e se fosse comigo, né? Como que eu iria agir, como que eu ia enfrentar isso, né? Então, ali a gente começou a trabalhar com grupos, né? A gente tem um terapeuta, né? Eu agora não faço mais parte dos atendimentos da Rede Feminina, eu estou no Departamento da Mulher, mas eu me lembro que eu já atuava nessa questão de violência contra a mulher, porque não deixa de ser uma violência o marido abandonar no momento que ela mais precisava, né? Descobriu o câncer, de repente a doença já está judiando, agora vou ficar sem meu marido, né? Vou ter que entrar violência com uma psicológica também.
E como que eu vou me sustentar? Às vezes o marido era o provedor do lar, a mulher não tinha como se sustentar. Então a Rede Feminina oferecia as cestas básicas, Oferece, o leite, né? oferece, continua fazendo esse excelente trabalho, né? Então eu amo esse trabalho, já está no sangue, né? É algo que eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, né? Principalmente mulheres vítimas de violência. Aproveitando a ocasião, quem tiver leite para doação, Sim. eles precisam muito de leite, Leite lá, né? na Rede Feminina. Na Rede Feminina. O leite é um dos Rio Negro. principais auxílios, né? Porque ele vai junto com o suplemento alimentar, que às vezes é o único alimento que o paciente necessita, que ele precisa, é o único alimento que ele consegue, né? Que ele consegue absorver, que o organismo aceita, né? Porque às vezes ele está na sonda, então o leite com o suplemento vai sustentar, vai suprir aquela necessidade naquele momento. Então o leite é fundamental. Entre outras coisas também, né? Peruca. Cabelo, doação de cabelo, quem quiser cabelo doar também? o cabelo para fazer as perucas também, Eu cabelo doei natural. todo o meu cabelo lá para... O Nelson já tá precisando escolher uma peruca também. Ai, a gente, Já estou me tirando aqui. a gente fala assim, a gente brinca um Brincadeiras à pouquinho pra parte, ó, descontrair, né? a Maria Portela Irte, boa noite, está de parabéns. Já tivemos palestra aqui na nossa comunidade, muito bom, indo nas comunidades do interior, fazendo eventos, muito bom, pulou aqui agora, tá ok, muito bom, pulou aqui, mas tá bom então. Não, mas é Então. importante, Nelson, essa questão de Muitas fazendo histórias. eventos, de falar, e disso que a gente falava aqui nos bastidores, de colocar para a população que existem essas ferramentas, que existem essas organizações, que existem esses instrumentos voltados para trazer esse tipo de benefício para a sociedade, que muita gente nem sabe, nem muitas sabe que pessoas pode não contar com esse apoio, né, que pode ter esse trabalho. E eu gostaria de aproveitar aqui também e dizer que estaria presente conosco também a doutora Maiara, delegada, né, mas ela teve aí um imprevisto e não Exato. pôde estar conosco, uma pena, mas quem sabe, Nelson, em outra oportunidade, Uma outra a doutora oportunidade. Maiara pode vir aqui Um abraço conversar com a lá, se ela gente. estiver ouvindo, né, Maiara Isto. E Karsminski. Joia. E vamos nós continuando esse processo. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre o perfil psicológico dessa pessoa propriamente que está aí. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que fica nesse ciclo vicioso, muitas vezes não consegue pedir ajuda. Quando a gente fala da questão da agressão feminina, daí puxando para esse assunto, né, para a violência contra a mulher, por que essa mulher não consegue pedir ajuda, o que se passa na cabeça dessa mulher nesse tocante e como ajudar essa pessoa propriamente. Eu acho que a gente poderia dar uma pincelada sobre isso, né, Edna, que é um assunto tão importante, Sim, né? é bem importante. O que você que está aí tendo contato com essas mulheres e já há mais tempo, inclusive, como é que você vê esse fato, né, da mulher muitas vezes não pedir ajuda? Por que não pede ajuda? Por que não denuncia o agressor? Por que aceita estar passando por aquela situação muitas vezes tão humilhante e até mesmo colocando em risco muitas vezes a própria vida, né? Então, na tua visão aí profissional de que trabalha essa questão todo dia, como é que você olha para isso? Então, Davidson, é bem delicada essa situação, porque quem está de fora, geralmente a pessoa que está de fora, é fácil opinar e falar, por que não larga? Né? Para que insistir num relacionamento que não deu certo? Cai fora, se eu fosse você já tinha abandonado. É muito simples quem está de fora olhar e falar, né? Ah, se fosse eu já tinha largado. Ah, e você gosta de apanhar, né? Então, essas são frases que agridem a mulher que está tentando sair dessa fase. Não é fácil sair dessa fase, desse ciclo, porque as mulheres geralmente relatam que elas têm medo de enfrentar sozinha, porque tá ruim, mas tá bom. Elas dizem, tá ruim, mas tá bom. Porque antes, né, ruim sem ele, pior sem ele. Porque às vezes muitas têm hoje em dia seu trabalho, já conquistaram sua independência, têm o trabalho. Mas às vezes o marido manipula até o dinheiro delas, né? Não deixa comprar um batom, uma roupa, né? Uma lingerie, um perfume, né? Então tem maridos que são obsessivos, né? Então é bem difícil. Às vezes ela não tem emprego, mas depende do marido, ele é o provedor do lar. Então ela pensa, como que eu vou me sustentar
Se eu sair hoje desse relacionamento, amanhã eu vou passar fome, eu tenho filhos para sustentar, como que eu vou criar meus filhos? Então tem várias dificuldades que somente quem passou, né, entende. Então é difícil para a mulher, né? Não é fácil chegar hoje, eu vou dar parte, vou registrar um BO e eu estou saindo de casa, né? Porque a mulher, ela pensa no antes, no durante e no depois. A mulher, ela gosta de se organizar. Então, você já tem que ter mais ou menos organizado, né? Como que eu vou sair, aonde que eu vou ficar. Então, ela gosta de se planejar, né? Muitas mulheres têm essa visão, né? Eu vou sair de casa, mas eu já tenho que ter um emprego garantido, eu já tenho que ter um lugar para os meus filhos, a escola. Então elas pensam em todos esses fatores. O meu filho está numa escola boa hoje, né? De repente o marido tem condições, paga uma escola particular, aí vai ter que tirar da escola. Então isso é um dos fatores. De repente o emprego, eu vou sair, mas eu não vou ficar desempregada. Ou às vezes, né, tem várias questões, muito difícil. Até mesmo a questão dos filhos, né? Os filhos, principalmente os filhos, né? E na questão dos filhos, Edna, um ponto que muitas vezes chega para mim também em consultório, né? Porque eu faço terapia de casais, dentre outras, mas na terapia de casais aparece muito, tanto pessoas que querem fazer uma reconciliação, que querem resolver as questões para o casamento, como aquelas pessoas que estão em processo de separação e precisam de ajuda. E nesse processo é preciso avaliar todos os pontos, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, puxa, meu filho vai sofrer com uma separação. Vai sofrer sim, tá? Então isso aí é natural que seja dessa forma. Mas a pergunta vem, esse filho não está sofrendo mais num casal que se agride o tempo inteiro? Então aonde que eu particularmente já atendi crianças e adolescentes que relataram muito isso para mim, que eles diziam, pelo amor de Deus, mãe, pai, se separem, porque já não aguento mais. Criança de 5 anos falando, de 6 anos falando. Eu já atendi muito consultório esse tipo de situação. A criança chegar a pedir para os pais se separarem, porque é um inferno o tempo inteiro, é aquela briga que não passa. Então é importante a gente pensar que, claro, o casal precisa rever alguns pontos, tentar ajustar. Eu sempre falo para um casal quando vem, tem casal que vem para terapia quando diz assim, olha, agora não tem mais jeito, nós vamos nos separar, então deixa eu passar lá no terapeuta de casais como último ponto, né? Isso existe e o que acontece? Eu sempre digo, olha, separação é um negócio dolorido. É complicado, dói para todo mundo, mas por outro lado, viver uma vida infernal que já provou que não tem para onde ir, que já não existe mais nenhuma chance, a gente se pergunta realmente por que insistir, né? E um dos pontos que batem muito é essa questão dos filhos, e tem que avaliar. Os filhos vão sofrer? Vão, mas será que eles já não estão sofrendo e não vão sofrer mais? A pergunta que a gente faz, vão sofrer mais mantendo-se num ambiente desconexo ali, disfuncional, ou vão sofrer mais com os pais separados e muitas vezes tendo algum tipo de convivência um pouco mais saudável, né? Mas que outras questões também aparecem nesse ponto? Você trouxe a questão dos filhos, a questão de prover, né, do provedor que acaba perdendo essa parte em si. O que mais você vê na tua prática do dia a dia? Olha, Davidson, a questão ali dos filhos, né? Porque eu sempre oriento as mulheres assim, filho é sangue do teu sangue, é teu filho. O marido, ele não é sangue do teu sangue. Quando você separar dele, ele vai virar um estranho, ele já arruma outra mulher e vida que segue. Mas o filho vai ser teu filho pro resto da tua vida. Não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filho. Marido, sim. Ex-marido, ex-mulher. Interessante essa colocação, né? Eu sempre oriento as mulheres, né? E também a questão... Esse Nelson é uma figura. Ex-esposa. Existe ex-esposa? Ex-esposa, ex-companheira, mas não existe ex-mãe, ex-filho, ex-pai, não vai existir. Porque pai e mãe é eterno, filho é eterno. Então eu sempre falo para as meninas, né, as mulheres que procuram, pense, é isso que você quer para a tua vida? Teu filho vai sofrer? Vai. Mas vai passar. Mais tarde ele vai te agradecer, porque você quer que teu filho se crie dentro de um ambiente de violência, que ele mais tarde venha agredir alguém, que ele venha mais tarde a seguir o mesmo caminho. É isso que você quer? Então pense bem, reflita, pense mais em você, né? Porque as mulheres que procuram o departamento, geralmente são mulheres que
Tem algumas que já estão até com a ideia formada. Eu não aguento mais, eu quero sair, mas eu preciso de um apoio. Como que eu faço? Como que eu procedo? Então a gente orienta, você vai fazer, a gente ensina o caminho, né? Primeiro passo, quer registrar um BO, vai na delegacia. Se precisar, a gente até leva. Né? A gente tem um carro exclusivo para o departamento, a gente pode trabalhar nesse sentido também. Mas eu oriento procurar o CREAS. O CREAS faz todo o encaminhamento, o CREAS vai encaminhar para a delegacia, o CREAS que faz a escuta qualificada, é o CREAS que trabalha também essa parte, né? Porque o CREAS tem a psicóloga a psicóloga vai dar o apoio ali para a criança naquele momento, a família toda, né? Porque os filhos precisam já ir para um psicólogo, para eles entenderem o porquê que o pai e a mãe estão separando, né? O porquê que a mamãe e o papai estão, né, nessa situação. E tem criança que é esperta, hoje em dia as crianças chegam relatando, né? Elas às vezes vêm junto no departamento e elas mesmo comentam, né? O papai bateu na mamãe, o papai jogou a xícara na mamãe, o papai puxou o cabelo da mamãe, né? Então a criança elas já estiveram aqui, elas falaram bem sobre isso, né? Pegar assim, a criança, infelizmente, vezes. a criança ela é esperta, né? E criança não mente. Então é muito constrangedor para a criança ver. E às vezes a criança ela vai se criando naquele vínculo achando que é normal. O papai deu um tapa na mamãe. E às vezes a criança repete isso. Ela chega, às vezes, dá tapa no coleguinha, na escola. Ela começa a reflete, né? Um espelho, ele reflete. Sempre costumo dizer que filho de bombeiro quer ser bombeiro. É. Entende? Filho de médico quer ser médico. A criança ela espelha muito o comportamento dos pais. Então, se essa criança está crescendo nesse ambiente onde você só vê violência, maus tratos, o que vai, que adulto vai se formar? E aí a gente faz uma outra pergunta, né? Justamente olhando para esse âmbito e da necessidade, né, no caso da Delegacia da Mulher, de ter um atendimento especializado, a necessidade das mulheres denunciarem, a necessidade de se punir o agressor e leis que sejam mais fortes, tudo isso a gente sabe da importância e o quanto tem ajudado a gente a encontrar um ambiente de mais paz junto à sociedade e de observar o quanto esse processo precisa vir à evidência e que as pessoas percebam que não se pode agredir ninguém. E mulher não é uma coisa à parte, né? Mulher é um ser humano como qualquer outro, não pode agredir ninguém, não pode ter nenhum tipo de agressão e isso tem que ficar muito claro para todas as partes. Mas ao mesmo tempo, a gente pensar um pouco sobre por que essa mulher se submete à agressão. Você falou, por exemplo, de uma mulher que não é provedora. Então, ao mesmo tempo, a gente incentivar que as mulheres, né, estudem mais, procurem mais se capacitar, ter a sua independência, já desde novinha, já ali, olha, você precisa se virar, precisa cuidar de si. Se for aquela Amélia que fica dependente de tudo e daí pega uma pessoa abusadora do outro lado, como é que fica? Vai ficar dependente daquela situação, né? E ao mesmo tempo também essa orientação desse homem, que também está desconexo, né? Que também tem uma angústia, carrega um trauma, alguma coisa que está ali desconexa que está provocando. Então não apenas olhar a ponta lá na punição, mas olhar também a origem disso tudo. Que família disfuncional é essa? E, infelizmente hoje, se a gente fosse falar de família disfuncional, a gente precisaria de uns 1000 programas, mais ou menos, né, Nelson? Coçou até a cabeça. Coçou até a cabeça. Por falar nisso, eu queria interromper só um pouquinho. A importância, eu estou ouvindo vocês falando, né? E a Edna falando de todos esses processos, de todas essas... do SUS, todos esses departamentos, todas essas ferramentas que existem na nossa sociedade para ajudar a mulher, ajudar o relacionamento, né? E muita gente não sabe a importância da divulgação de um programa como esse, né? Não querendo puxar sardinha, mas toda a divulgação é necessária e é útil, né? Para as pessoas saberem. Tem gente que não sabe. Eu vou agora reclamar com quem? Com o Papa? Mas está aqui na porta da sua casa, pertinho de você, o Departamento da Mulher. Tem o CREAS também, a assistência para criança, para mulher. Só não tô vendo, só não tem assistência para o homem. Não tem o José da Penha. Bem, uma pergunta bem, já digo,
bem pensada. Até a gente está, assim, Porque trabalhando... até interrompendo, a rede feminina, todo mundo acha, não, é rede feminina que é de só pra mulher, como é que é? Rede feminina de combate ao câncer. De combate ao câncer. Rede feminina, ela também dá assistência aos homens. Exatamente, ela não atende Aos só homens mulheres, também. atende homens também. E todas as faixas etárias, né? Crianças, jovens, adultos, não tem. Eu acho que é rede feminina por causa da estrutura que é formada por mulheres, né? Ou não? Também Não. a estrutura também tem homens A também. rede feminina, ela começou com um grupo de mulheres, mulheres de médicos que faziam trabalhos artesanais, elas começaram com mulheres. Então, que começaram a fazer campanhas, né, campanhas de prevenção do câncer, campanhas para ajudar as famílias dos pacientes oncológicos. Então, começou com um grupo de mulheres, por isso é rede feminina. Entendi. Mas atende homens também. Pois Tem voluntários, homens, Muita gente não que sabe trabalham disso, também, né, nessa causa Agora, tão nobre. Nelson, você me permite, tá? É muito importante essa tua fala no tocante a divulgar. Você que está em casa, aproveita para curtir, para colocar o teu comentário, diz de onde que você está, se você está gostando dessa entrevista ou não, sabe, divulga, coloca lá no grupo da família, tenta jogar isso para mais longe. Você acha que isso é importante? Pois é, porque o que a gente precisa chegar mais longe com esse tipo de informação. Muita gente não sabe, até mesmo orientação, né, Edna? Porque às vezes a pessoa, às vezes essa mulher, ela não quer denunciar, mas ela quer ser orientada. Ela quer saber, escuta, será que está certo o que está acontecendo comigo? Será Às vezes normal? ela quer correr primeiro para a polícia, né? Falar, se eu for na polícia, fazer um BO, vai dar, não sei. Mas tem passar por um lugar mais adequado que você possa conversar, expor a sua situação. Aí você vai ter toda uma orientação, né? Anônima ali, que não vai causar nenhum problema, né? E isso então, é importante que a pessoa saiba que tem essa orientação, que tem esse trabalho em si. Agora, aproveitando aqui, Edna, a gente conversou alguns pontos antes, justamente do por que essa mulher não denuncia e por que ela não sai desse ciclo. A gente estava falando nos bastidores e a conversa foi muito boa, enquanto não ligava o on ali da câmera, né? Tá. E você, com a tua visão, por que essas mulheres se submetem, né? E a gente observa todo dia na televisão casos, inclusive, do mal maior, do feminicídio, né? E o que explica tudo isso no meio de tantas evidências, de tantas situações graves acontecendo uma após a outra, e mesmo assim essa mulher permanecer nessa ciclo, situação? Né? Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Que às vezes o fator principal ela é provedora do lar, às vezes ela não tem condições ou o marido é provedor e ela não tem condições de se sustentar, né? Então tem esse fator, o fator dos filhos, né? Que às vezes ela pensa nos filhos, como que eu vou sustentar sozinho os filhos, né? Às vezes o colégio, a escola, porque tá tudo cômodo, tá ruim, mas tá bom, né? Eles estão na escola, a violência está ocorrendo, mas ele traz comida para dentro de casa, graças a Deus tem roupa, tem calçado, tem comida, tem escola, mas a violência continua. Então, o que a gente pensa, assim, né? A gente até conversou esses dias numa reunião do núcleo de violência, que seria muito interessante a gente também fazer grupos para homens agressores, digamos, tentar assim dar um apoio, fazer alguns encontros, de repente, com os agressores, né? Eu sei que é muito difícil, porque o homem ele é mais resistente. E às vezes esse homem, esse agressor, às vezes ele também foi vítima quando era criança, de repente ele já tem uma história né, que ele vivenciou com o pai batendo na mãe, de repente para ele era normal o pai bater na mãe, as palavras de baixo calão, xingão, né? Então, às vezes para ele é normal, às vezes ele também tem que se tratar, ele também tem que fazer uma terapia, talvez esse homem precisa de ajuda também. Muitos casais até podem voltar e se reconciliar e ainda acertar o passo. Às vezes precisa desse apoio, não necessariamente já partir para separação, né? Então tem que ter esses grupos, mais incentiva esses grupos, essas terapias de casais, de repente você consegue mudar esse ciclo. Muitas vezes não precisa nem a separação, às vezes uma boa terapia, né? Às vezes o apoio que essa família precisa, porque
aquele ciclo ele vai repetindo, os filhos, né, eles vão crescer, futuramente eles vão ser agressores, então tem que romper esse ciclo, né? Quando a mulher, ela decide realmente não dar mais, né, porque geralmente ela tenta, porque existe... Geralmente é a mulher que dá um basta? Ou é o homem que... Geralmente é a mulher. Geralmente é a mulher, né, que tem aquela opinião mais forte, mais firme. Quando a mulher não quer... Não adianta, né? É igual o fogo morro acima e água morro abaixo. É mais ou menos isso, né? Quando ela não quer mais... Não adianta. Só que a mulher, ela é muito coração, né? O homem, a mulher, ela é mais coração, o homem é mais a razão. Então a mulher, ela já pensa assim, mas ele vai mudar, né? Às vezes o homem promete, né? Eles brigam, quebra tudo dentro de casa, ele bate, ele agride, e no outro dia ele vem com um buquê de flores. Eu vou mudar, eu te amo, eu prometo que vou mudar. E a mulher, ela acredita nisso. Então ali vem a fase da lua de mel, né, que a gente diz, né? Fica tudo bem, tá tudo na paz, vamos viajar, vamos pra praia, vamos sair, dar uma volta com as crianças, vamos no parque. E começa a ter, assim, uns dias maravilhosos. De repente, volta aquele ciclo, né? Saiu na rua, olhou pro lado, pra quem que você tá olhando? Né? Já começa o ciúme, ó, pega o celular, deixa eu ver com quem você está falando. Aí já começa ali, né? Ai, essa roupa tá muito curta. Aí começa aquele ciclo novamente. Cadê aquele lindo, né, o marido maravilhoso? Isso aí então é uma doença que o Davidson, cabe a doença aí agora o Davidson entrar com essa questão. Eu tô cortando você porque tem pessoas aqui, ó, Denise Maidio Pereira, querida, nossa seguidora, ela é tua fã. Ensinar os filhos a não depender de ninguém, lutar por si na vida adulta, beleza. O Marcos Antônio Mustafa de São Paulo, é um amigo meu lá da Globo, ele está dizendo também assunto do momento no Brasil. Obrigado, Antônio Mustafa, aquele abraço. Amira Regina Nemi, boa noite de Curitiba, aí ó. Rubiane Veiga está assistindo, Denise Maidio Pereira, ainda a sociedade discrimina. Então agora o David vai falar falar um pouquinho então sobre essa questão e a prática clínica disso. Eu não vou entrar em muitos termos técnicos, mas tem dois termos que são importantes a gente trazer, que é a questão do comportamento masoquista e do comportamento narcisista. Né? E também disso que você falou de uma forma muito clara, que é o fato dos homens, principalmente, não buscarem ajuda. Né? Então, o homem, ele tem o homem não chora. Isso é uma coisa, eu participo de um grupo chamado Guerreiros do Coração. Guerreiros do Coração? Guerreiros do Coração. Até tô em falta com esse grupo, porque as minhas correrias aí, ultimamente têm pedido de eu participar. Grupo do Cebolinha? Como que chama? Não, esse é um grupo só de homens, sabe? É só de homens. E a gente aborda, dentre uma série de outras questões, nesse processo de violência, e volta e meia, eu não sou instrutor do Guerreiros, né? Eu sou só participante lá, mas os instrutores, eles são convidados para participar desses processos de reabilitação em relação a homens, porque a gente trabalha com homens, só com homens, e com todo esse contexto relacionado, a gente faz uma fogueira lá, reúne os homens, é bem por assim mesmo, é bem dessa forma mesmo, sabe? É muito interessante, é um processo muito bonito, e é bom o pessoal, a hora que estiver aqui em Mafra, né, tem em Mafra, tá? Participar, porque vale muito a pena. Mas o que acontece? Como é que funciona essa questão? Então, o homem, ele não pode chorar, o homem, ele tem que ter atitude X, Y, ele tem... E, por exemplo, buscar ajuda é uma coisa que parece sinal de fraqueza por parte dos homens. Machismo. Por isso que os homens, eles morrem em torno, não sei hoje a estatística como é que tá, mas em torno de 7 a 10 anos, eles vivem menos do que as mulheres, tá? Em parte porque eles não vão no médico, eles não fazem exame, eles não procuram ajuda propriamente. E o que acontece? Tem outros fatores também envolvidos, né? Mas então, quando a gente fala em terapia, a pessoa, ou quando fala em psicanalista, quando fala em psicólogo, quando fala em psiquiatra, a pessoa pensa, não, tá doido, não preciso de um psiquiatra, não preciso de um psicólogo. Mas justamente o processo é para trazer qualidade de vida. Se procura um médico, se procura um psicólogo, um psicanalista, para se trazer qualidade, para melhorar a situação propriamente. Engraçado que você está falando porque a qualidade de vida e saúde não se pensa, né? Na mente, na situação. O que você fala em saúde, você lembra do quê?
alimentação, é ginástica, é remédio, mas ninguém pensa na mente propriamente, na mente, que rege tudo. Que rege tudo, né? Exatamente, porque todos esses outros fatores dependem muitas vezes do processo mental. Então o que acontece? É muito comum a gente pegar pessoas com um comportamento masoquista. O que é esse comportamento masoquista? A pessoa que sente um prazer no desprazer. Isso existe com homens, com mulheres, com crianças, sob todas as formas. Tá, mas por que isso acontece? Na maioria das vezes isso vem fomentado por um processo de culpa. Até mesmo de culpas assim insanas. Tem, por exemplo, adultos que se sentem culpados porque fizeram o cocôzinho no lugar errado e a mãe falou isso. Isso é real, tá? E isso fica fixado, a pessoa fica com um comportamento, a pessoa está adulta, mas está fixada lá nos 2 anos de idade naquela saída das fraldas, naquela culpa que tem em relação à mãe. Então quem se sente culpado merece castigo. Então isso é só uma linhazinha de coisas que são tratáveis e que muitas vezes a pessoa não decola na vida, sabe? Tipo, tá sempre se arrastando, não consegue melhorar no emprego, não consegue melhorar na família, por quê? Tem um prazer no desprazer. Aquela procrastinação, sabe? Não, eu faço amanhã, eu faço depois, tudo para dar certo e nunca dá certo. Aquela pessoa que às vezes tem 2, 3 faculdades, se for muito bem, mas não consegue arranjar um bom emprego, não consegue ganhar dinheiro, não consegue... Isso muitas vezes está relacionado com o processo masoquista. E uma outra questão também que é importante a gente trazer, que está envolvido, e nesse masoquista, a gente vai encontrar o quê? Por exemplo, muitas vezes essa mulher que tem um desprazer tem um prazer no desprazer. Então ali, no meio daquela situação difícil que ela está passando, é uma forma dela aliviar a culpa. Como se fosse um processo de automutilação, hoje muito comum na juventude, né? Então esses processos, aquela criança, aquele adolescente que se corta propriamente, também na maioria das vezes vem desse processo masoquista, tá? E a outra questão que a gente está falando de narcisismo tem a ver com distorção de imagem. E quando a gente vê na internet, geralmente as pessoas falam de narcisismo como aquela pessoa que é agressiva, aquela pessoa que puxa o tapete do outro, que sempre quer destruir o outro, mas... Narcisismo é um distúrbio de imagem, pode ser tanto para um lado, uma pessoa agressora, quanto uma pessoa que é agredida. Porque é uma imagem que pode estar a pessoa se sentindo muito melhor do que os outros ou muito inferior aos outros. É a imagem do mesmo jeito. Só que na internet a gente só vê uma ponta. Só uma ponta. Não vê o estudo da patologia como um todo, né? Então, tudo isso que a gente está falando são tão tratáveis quanto uma pneumonia, tão tratáveis quanto qualquer outro processo. Só como o Nelson falou, a gente fala em saúde, a gente pensa, a gente fala em câncer, né? Não, a pessoa vai lá fazer um tratamento de câncer, tá tudo bem. Mas ela vai tratar um distúrbio, por exemplo, uma neurose, ou vai tratar um distúrbio masoquista, daí não, daí eu sou louco, daí eu vou, imagina, vou num psiquiatra tomar um remédio. Você toma um remédio para câncer, mas não pode tomar um remédio porque você está com insônia, por exemplo, ou sei lá, ou porque está com depressão, ou porque está com ansiedade, sabe? É uma distorção que existe esse preconceito muito grande. Eu vejo, não sei se você pode me corrigir se eu estiver errado, que a melhor forma, uma das melhores formas para o ser humano lidar com essas causas aí seria o autoconhecimento. Porque se a gente se conhece, o autoconhecimento não é tão simples assim para se fazer, né? Não vamos entrar em detalhes agora, mas de repente falar no outro programa. O autoconhecimento, você vai saber tudo isso que você está falando aí. Por que eu faço isso? Por causa do meu orgulho, porque... E todo um processo, né? Então o autoconhecimento é muito importante para lidar com essa... Até mesmo, doenças, por exemplo... E já te cortando aqui, a Denise Maidel... Não, a Denise já falei. A Dircélia Lima. Oi, gente. Oi, gente. Só isso. Valcir Cons, mas já é o bastante, tô brincando. Valcir Cons, boa noite. A Beth Chobar está aqui, ó. A Beth Chobar, eu penso que os sentimentos mal resolvidos que mais adoecem nosso corpo. Olha aí, ó, Beth Chobar dando o ar da graça dela. Falar em Beth, você falou em cocô no lugar errado, né? Sim. Lá em casa a gente tem 2 banheiros, e um é dela e outro é meu. Às vezes eu vou no banheiro dela e esqueço, faço cocô no lugar errado, na minha, ó. Tá vendo? Aí já dá briga. Tem que fazer no lugar certo. Tem que fazer no lugar certo, né, Beth? Mas tem não vai fazer cocô no lugar errado. Obrigado, Beth, pela participação. Colocando essa questão da Beth ali, tá? Então a gente chama isso de psicossomática, né?
ou de conversão orgânica. Conversão orgânica é quando você tem uma coisa mal resolvida. E por que mal resolvida? Ah, porque eu não estava com vontade de resolver? Não, porque era pesado demais. Então você passa por uma situação, às vezes até um luto de um parente, que você não consegue aceitar aquilo porque aquilo está doendo muito e você joga aquilo para dentro. Então aquela coisa mal resolvida, que a gente chama de conteúdo recalcado, se ele fica ali sem ser trabalhado, sem ser cuidado, sem ser resolvido, ele vai fazer o que a gente chama de conversão orgânica. Ele vai se transformar numa gastrite, numa úlcera, num câncer, tá? Vai se transformar em alguma enfermidade porque não foi resolvido. E vai também influenciar, como a Edna colocou, no comportamento também. Essa enfermidade não necessariamente precisa ser física, pode ser emocional. É aquela pessoa que é agressiva, aquela pessoa que tem um distúrbio de humor, agora está muito bem, feliz, daqui a pouco está muito triste, daqui a pouco está agressivo, e não consegue entender que muitas vezes isso poderia ser melhorado com o uso de um medicamento. Exatamente. Até mesmo. Né? Esse homem que tem essa questão agressiva, esse processo de controle, de ciúmes, isso pode ter raízes em processos fisiológicos. Claro que tem demanda psicológica, emocional, não se discute, mas também pode ter questões ali de caráter fisiológico que pode ser beneficiado por um psiquiatra, por um psicólogo, um psicanalista, por um terapeuta de uma outra forma e assim por diante. E no meio disso tudo, Nelson, eu só quero colocar uma pinceladinha, eu sei que a nossa hora está avançada, mas de colocar nesse ponto a questão da espiritualidade também, tá? Que hoje, cada dia que passa, eu já fiz algumas especializações na parte clínica, onde dentro da parte clínica se falando muito sobre espiritualidade. Inclusive, uma especialização que eu fiz em nutrição neuropsiquiátrica, eles falando assim, olha, não interessa tá, o que vai acontecer depois, o que você acredita, qual que é o Deus, se tem Deus, se não tem Deus. Ele disse, você tendo uma espiritualidade, você vai viver mais tempo e vai viver melhor. Se é da esfera A, B, C ou D, para a ciência não interessa, entende? Interessa é que se você tiver um tempinho para você buscar a sua espiritualidade, seja da forma como for, você vai viver melhor. Você vai ser menos agressivo. E se você conseguir passar isso para filhos, para netos, para esposa, para marido, vai ter uma qualidade de vida, uma vida de qualidade, e as coisas vão fluir de uma forma distinta. Né? E falar em relacionamento também tem esse relacionamento também social, também é muito importante, né? Isso. Relacionamento social com amigos, roda de amigos. Porque eu já vi uma pesquisa uma vez aí sobre os lugares que tem mais pessoas idosas, com mais idade, né? Também falaram sobre isso daí, que é muito importante esse relacionamento social, ter amigos, fazer aqueles jogos, aquelas coisas. Mas essa convivência, a convivência, é terapeuta, né? A Edna é assistente social, né, Edna? Assistente social. E a Edna conhece bem a respeito dessa questão, do quanto esse tempo, até a prefeitura tem iniciativas voltadas para essa área também, de convivência né? de idosos e coisas do gênero, né? CCI, né? O quanto isso é terapêutico. Então é terapia pura. E os idosos estão vivendo mais, né? Até 2027, nós vamos ter mais pessoas idosas do que crianças. Isso já está, né, sendo nas pesquisas. Por isso que já estão cortando o salário dos velhos. Mas é verdade, a gente tem que criar mais políticas, implantar mais políticas públicas voltadas à saúde do idoso, à qualidade de vida do idoso, né? Nós temos grupos de mulheres idosas também. Hoje em dia as mulheres elas estão saindo mais, elas vão para o grupo da terceira idade. Elas estão... É uma questão também que preocupa muito, porque nós, enquanto Departamento da Mulher, nós estamos fazendo ações itinerantes. Então, nós vamos nos bairros, nós vamos nas comunidades, né? Vozes femininas nas comunidades. Então, nós levamos para as mulheres dos bairros informações sobre a violência, quais os tipos de violência, como proceder, qual o primeiro passo, né? Então, para as mulheres terem esse conhecimento de como que é. Então, está sendo assim, aumentou bastante o índice de mulheres procurando ajuda. Mulheres já estão indo mais na delegacia, as queixas estão aumentando. Então, a gente sempre está em parceria com a delegada, né, a doutora Maiara, que sempre está ali conosco. Então, a gente tem grandes parcerias, trabalhamos em articulação de rede, né, com a delegacia, com o CREAS, com o CRAS, com a Secretaria da Assistência, Saúde. Então, é uma rede de apoio enorme. Então, a gente está vendo assim, o resultado desse trabalho também, que o departamento, em 4 meses, né, que a gente está atuando, a gente já conseguiu assim, abranger um grande público.
e está tendo bastante eficácia o nosso trabalho, né? Porque onde a gente vai, é mais de 40 mulheres que a gente atende nos bairros. Em média, de 40 a 60 mulheres. Então, ali a gente leva informação e cada bairro, cada tema diferente, né? A gente leva palestrantes diferentes. Às vezes é sobre a saúde da mulher, de repente é sobre empreendedorismo, mulheres que precisam aprender a se manter, né? Empreender, de repente no interior a gente fala sobre as mulheres da agricultura, do campo, que produzem de repente ali um doce, uma compota, uma verdura, um queijo, uma manteiga. Elas precisam suprir, às vezes, a necessidade da casa delas, às vezes elas têm uma renda, mas elas não sabem como proceder, abrir um MEI, de repente ela pode ser uma empreendedora e ter o seu próprio negócio, então a gente capacita essas mulheres também. O departamento oferece cursos de capacitação para as mulheres, né? Para que elas tenham uma garantia, para que elas saibam como se manter, né, que elas sejam mais independentes, né? Tem a feira do produtor rural aí, né? Para então, ajudar. São várias ações que a gente participa, a gente sempre está junto, né? E também o empoderamento, né? Tem mulheres que, principalmente mulheres do campo, às vezes, né? Eu nunca fui num salão arrumar o cabelo, eu nunca fui, meu marido não deixa. O meu marido não deixa eu passar um batom. Porque ele diz que eu fico igual uma palhaça. Então a autoestima está lá embaixo. A gente leva para essas mulheres um momento, né, a gente leva voluntárias da Mary Kay, né, tem a Fernanda, que é a diretora da Mary Kay, que sempre está conosco, as meninas do Boticário, também bem queridas, né, tem a Jéssica, que é uma mãe atípica, que também trabalha numa clínica de beleza, de estética, é maravilhosa ela, né, então a gente tem grandes parcerias, né, o conhecimento, o departamento, ele tem, assim, abre um leque para todos os tipos, todas as situações, né? Tudo que vai propor, assim, um bem-estar para a mulher, né? Mulher. Tanto físico como mental, intelectual. Maravilhoso. Para a mulher poder, assim, seguir um norte. Se levantar, né? A Danúzia Casagrande, já te cortando aqui, senão ela não para de falar. Boa noite de Campo do Tenente. A Gislaine Aparecida, boa noite, parabéns pelo programa, obrigado, eu que agradeço a sua participação. A Denise Maido Pereira, certeza, Beth, concordando com a Beth, né? Ainda mais pela onde está agora, não entendi nada, mas mulher com mulher se entende. E a Beth, boa noite lá para o Marcos. Então acho que é isso. Nós falamos da Casa Tambo. Pois era isso que eu queria perguntar. É importante, está aqui no meu papelzinho. Está no papelzinho do Davidson aí, né? A Casa Tambo. O que é Casa Tambo? Você tem 1 minuto para falar da Casa Tambo. Sim, a Casa Tambo é uma casa de acolhimento, onde a mulher vítima de violência ela pode ficar, né, nessa casa por um período ali até ela conseguir se encaminhar novamente, né? Ela tem até 3 meses, ela pode ficar ali com seus filhos, ela recebe o acolhimento, ela recebe todo o apoio, ela fica protegida, né? Então a mulher, ela registra o BO, ela faz todo o processo, né, de separação, ela não quer mais viver naquele ciclo de violência, então ela vai procurar ajuda, ela vai para o CREAS encaminha, faz toda a articulação de rede ali. Aí ela tendo as medidas protetivas, né? Também o agressor não pode se aproximar a 200 metros, não pode entrar em contato por telefone, por nenhum tipo de comunicação, de meios, né? Ele fica totalmente impedido de chegar próximo a ela e ela tem toda essa garantia de direitos, né? Então, a Casa Tambo é uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. E é uma casa que é sigilo, né? Sigilo, é uma casa, ela fica num lugar restrito ali, um lugar sigiloso, ninguém né? Sabe onde ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe, a mulher mas fica existe. Protegida. Existe, é uma casa maravilhosa, é como se fosse uma casa normal, ela tem tudo que uma casa normal tem, cozinha, tem banheiro, lavanderia, tem quarto, ela tem, é uma casa maravilhosa. Você diz que até mesmo pode levar os filhos, caso seja necessário, caso tenha filhos e precise desse acolhimento, né? Os filhos ficam junto também. Né? Os filhos vão para a escola normal, a mulher ela pode trabalhar, ela pode durante o dia estar indo ao trabalho, ela pode fazer curso, então ela vai ter uma vida normal. Né? É algo assim durante que, nossa... 3 meses?
Ela pode ficar até 3 meses. Está nessa 3 casa. meses lá. Ela e os filhos, né? Até ela se restabelecer. Se ela e tudo mais. restabelecer, né? Eu Geralmente, gostaria que a delegada estivesse aqui também para a gente falar sobre isso. Quem sabe a gente volta a falar. na próxima, numa outro outra momento, com oportunidade. certeza. Você toparia voltar de novo para falar Com com certeza. a delegada São aí, né? assuntos que são importantes, ainda mais que o Departamento da Mulher ele iniciou há 4 meses e ainda existem pessoas que não têm o entendimento, não sabem o que é, para que serve, qual a finalidade, né? Então a gente está aqui para expor, para poder explicar, para orientar, né? E as mulheres que nos procurem, né, para pedir ajuda, a gente vai encaminhar, a gente vai ouvir, a gente vai estar ali dando aquele apoio, fazendo aquela escuta, encaminhando por serviços especializados. E é um trabalho fundamental que não pode mais não existir esse trabalho, né? Ele já está funcionando e tudo que está funcionando tem que manter, né? Eu queria aproveitar, Nelson, fazer uma chamada para quem está em casa. Faz uma chamada lá, Davidson. Para quem está em casa. Você que está em casa, sabia que existe todo esse aparato, tá? Propriamente, eu, de certa forma, sou envolvido com esses assuntos e eu não sabia. Tá? Eu não tinha conhecimento de todo esse aparato. Eu já sabia porque eu já conhecia ela. O Nelson já visitou o departamento. Eu sabia que existiam algumas questões, algumas ferramentas nesse sentido, mas não sabia que existia todo esse aparato, toda essa estrutura, né? Muito menos a Casa Tambo e todo esse processo, até mesmo para orientar pessoas, mesmo que a gente possa conhecer e saber, olha, siga nessa direção porque você vai ter um atendimento de qualidade com pessoas especializadas para poder auxiliar da melhor maneira possível. Mas então, você que está em casa, sabia disso? Se não sabia, escreve aí que não sabia e ajuda a gente a chegar mais longe e a levar essa informação para mais pessoas. Tem muita gente que pode não estar assistindo esse vídeo, mas precisaria estar assistindo esse vídeo. Manda para aquela pessoa, manda lá para aquela tua conhecida, para aquela colega. Discretamente, né? Isso. Porque às vezes a pessoa, não pode na frente do marido ou coisa assim, né? Sim, mas até mesmo nesse ponto, Nelson, a gente precisa começar a trazer essa mudança, sabe? Precisa quebrar esse processo. Por quê? Porque não é natural. Isso, entre aspas, já foi comum há 30, 40 anos atrás, né, dessa mulher, a Amélia, que era mulher de verdade, né, e que se submetia a tantas coisas, que passava por tanto sofrimento, e que a sociedade dizia, briga de marido e mulher, não se põe a colher, não é isso? E justamente a necessidade da gente mudar tudo isso. Como assim? Depende, né? Depende? Não sei. Na briga de marido e mulher não se coloca a colher, mas depende, né? Sim, claro. Se a pessoa estiver ali. Vai ver o que está acontecendo. Mas aí, se for nesse caso de agressão, tem que meter a colher, sim. Tem que denunciar. Não vai lá na casa bater lá e falar, né? Mas anonimamente, hoje em dia dá para fazer. No 180, no 181, né? 181. 181 é o quê? Delegacia da Mulher. Delegacia é 181. É o 190, Polícia Militar. Não, mas da mulher. O 181 diz que denúncia contra a violência contra a mulher. Os caras da delegacia? 180, ele vai cair diretamente lá. Na delegacia da mulher. Isso. E a mulher... 181. Isso, fica em sigilo. Você pode denunciar, ninguém vai saber teu nome, é sigiloso. E é a maneira mais fácil que tem, né? É simples, né? Se o vizinho está se matando ali do lado, eu não vou me importar. Mas às vezes aquela pessoa, é um momento ali que você pode precisando daquela prevenir ajuda. Um suicídio, né? Agora, dia 22, lembrando até e aproveitando o momento, dia 22 de julho, nós vamos fazer a caminhada do meio-dia, que é uma caminhada... Que horas vai ser? Meio-dia. Caminhada do meio-dia. A luta, né, pela prevenção, né, da violência contra a mulher, do feminicídio. Então, desde 1918, né, que teve um assassinato na cidade de Guarapuava, onde uma advogada, Tatiane Spitzner, ela foi assassinada pelo seu marido. Esse marido, ele levou a punição de 30 anos de prisão. Então foi sancionada essa lei em 2019, né, pelo nosso governador Ratinho Júnior, e essa lei já entrou em vigor, já está funcionando. Então todo o Paraná, ele para no dia 22 de julho para fazer essa caminhada do meio-dia, onde mulheres fazem a manifestação e fazem caminhada nas ruas, nas praças, né, ali com camisetas brancas, com balões brancos,
pedindo a paz, né, para que haja essa conscientização, né, contra o feminicídio. Então, dia 22 de julho, todos estão convidados a participar conosco nessa caminhada. Julho. Tem um mês ainda. Mas a gente já vai divulgando, porque passa tão rápido, né? Sim. Os 4 e a meses importância já da gente passaram rápido. mais informação. Os folders, a arte pra gente divulgar na TV Rio Mafra, né? Eu acho que... Mais alguma coisa, Davidson? Não, acho que só mais uma vez gratidão pela Edna estar aqui com a gente, trazer toda essa informação. Gratidão a você que está em casa, que está ajudando a gente nesse processo de divulgação e que está levando essa informação, esse conhecimento a mais pessoas, né? Gratidão ao Nelson e a oportunidade à TV Rio Mafra. E eu gostaria de falar um pouco mais dessa questão de mudança. Mudança não é porque foi assim que tem que continuar sendo. Né? Exatamente. Não é porque, que nem essa questão que a gente falou do homem, né, que o homem não procura ajuda, não é porque sempre foi assim, por que não procurar? Pois é. Por que não mudar? Né? Por que não ir lá procurar um médico, fazer um check-up, fazer exames, cuidar da saúde? Por que não cuidar da saúde mental? Por que não, como o Nelson falou, a questão do autoconhecimento, se observar, caramba, eu estou tendo uma atitude que não está sendo a melhor possível. E será que eu não posso mudar isso? Será que eu não posso, mexer nesse tipo de situação e me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo? Por que eu faço isso, né? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu posso fazer da mesma maneira quando a gente fala da mulher agredida também, tá? Muitas da mulher ou do homem, da criança, mas o adulto, ele já percebe que aquele cenário vai acontecer no primeiro encontro. Isso eu falo muito para os meus alunos. No primeiro encontro, você já sabe que aquilo vai acontecer, que o desfecho vai ser aquele. Ali você já tem sinais claros daquele processo. E por que insistir propriamente em algo que você sabe que vai dar errado? É uma pergunta que muitas vezes tem raiz numa patologia, numa doença. E se é doença, precisa ser tratada. Porque até tem mulheres que vivem esse ciclo e não sabem que elas estão nesse ciclo de violência, porque às vezes elas estão até acostumadas com o marido xingando, o marido não gosta. Acho que é normal, todo mundo faz isso, não use mini saia, não passe batom, ele me ama, ele tem ciúmes de mim, mas não é. Então, para elas às vezes está normal. Então a gente está ali orientando, observe até quando, né? Não está muito exagerado. Ele manipula teu celular, ele manipula teu dinheiro, né? Porque faz parte da violência. A violência tem a patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, né? São vários tipos de violência que às vezes a mulher pode estar sofrendo e não sabe que aquilo ali é um crime e que precisa ser punido, né? Às vezes para ela é normal. Eu casei, eu tenho que submeter a fazer minha mãe era assim. Os gostos do marido, né? E não é por aí. A mulher hoje ela tem o direito de dizer não, eu não quero. Chega, eu não gosto, eu não quero. A mulher não é obrigada a se submeter, né? A conviver num relacionamento que não traz, né? Não traz ali alegria, né? Não está tendo vantagens, um relacionamento que já acabou e tem que ser rompido esse ciclo. Então, as mulheres, né? Quero deixar um recado para todas as mulheres. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, Davidson, foi muito importante. Nelson, esse é um tema que eu gosto muito de falar. Tá? Percebe-se. Eu gosto e eu acho assim que nós mulheres temos que se ajudar a trabalhar, né? Mulheres trabalhar com a sororidade, mulheres ajudando mulheres para a gente poder salvar vidas, né? Tirar esse ciclo, mostrar que não estamos sozinhas e que existe uma luz no final do túnel, que você é capaz de vencer e você ser o que você quer ser. Maravilha! Bater palma com uma mão só, porque a outra está ocupada. Muito obrigado, só agradecer, tá? A sua presença aqui. Quando quiser, as portas estão abertas, né, Davidson, para você vir aqui. Obrigada. Quem sabe a gente traz aí a delegada, com certeza, a Maiara. Vamos ver lá, se liberam ela lá, né, para ela poder vir para cá nesse horário. Acredito que sim, Então a gente vai conversando aí. Então acho que é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. A Denise já se mandou, ótimo, parabéns, boa noite, ela já foi. Então, é isso aí, gente. Eu vou lá desligar os aparelhos enquanto vocês ficam conversando aí, tá? Com certeza, com certeza. E o Davidson, quando quiser conhecer o departamento, pode ir lá também. Vai lá no seminário, vai conhecer, tomar um cafezinho, né, Nelson? Tem cafezinho lá. É um lugar bem gostoso. Até eu acho que o departamento hoje ele está bem localizado.
porque as mulheres conseguem relatar o que elas passam, porque lá é um silêncio, só os passarinhos lá cantando ao redor, é um lugar assim mais escondido. Não podia ter lugar